Gostaria de começar por apresentar o nosso projeto, o projeto que está na gênese deste simpósio. O projeto chama-se Promoção do Ensino, Informação e Medicina Veterinária baseada na evidência. Podemos ver aqui o símbolo, que é uma peça de puzzle composta por quatro peças, não é? Uma verde que remete para a qualidade da evidência, uma cinzenta que remete para recursos científicos e recursos educacionais, uma amarela que remete aqui para o ensino veterinário e uma azul que diz respeito à aplicação clínica. E, portanto, a medicina baseada na evidência procura, através de boa evidência, de recursos que estão disponíveis, de uma boa pedagogia destas matérias, levar a uma boa aplicação clínica. A equipa é composta, neste momento, por 6 elementos, por mim e pelo professor Jorge Stilwell da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, pelo Nuno Franco, pela Carolina Domingos e pela Filipa Lopes, do Instituto de Investigação, Inovação e Saúde da Universidade do Porto, e pela professora Isilda Rodrigues, docente da UTAD, desta universidade, e também investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Nós temos um website, eviadivet.eu, e se quiserem contactar-nos, podem usar o nosso e-mail. Os objetivos gerais do projeto se passam por mapear o ensino da medicina veterinária e das terapias não convencionais no ensino superior veterinário em Portugal, por avaliar o conhecimento e opinião de estudantes e docentes sobre estas matérias, promover o desenvolvimento da formação da medicina veterinária baseada na evidência através de simpósios anuais, como este aqui, e, por fim, desenvolver e disseminar recursos científicos e pedagógicos sobre a medicina veterinária baseada na evidência. Este projeto é financiado pela FCT e a quem agradecemos o apoio e por acreditar no nosso projeto. Este é o site. Podem ver que ele tem um menu superior onde realmente podem procurar as matérias que já começam a existir, as matérias que serão alvo deste simpósio mais tarde. Um resumo estará disponível no nosso site. Para já, esta é a página inicial, onde temos o destaque ao nosso simpósio, mas outras matérias de interesse, por exemplo, se forem aqui à aplicação clínica, podem ver aqui uma apresentação, um vídeo do veterinário americano Brennan McKenzie, que gera o site SkeptVet, um vídeo sobre como gerar evidências na prática clínica e também outras apresentações. Convido-vos a verem o nosso site. Passo então à minha apresentação. Eu vou começar esta manhã a falar sobre o ensino da medicina veterinária baseada na evidência e de uma análise de conteúdo que estamos agora a ultimar. Tudo começa por definir o que é a medicina veterinária baseada na evidência. Existe uma definição muito famosa dentro do campo da medicina, que diz que é o uso judicioso, explícito, consciencioso da melhor evidência disponível para tomar decisões clínicas sobre indivíduos, pacientes individuais. Passa por integrar a experiência clínica com a melhor evidência sistemática disponível. Claro que isto no campo da medicina soa muito bem, é mais difícil aplicar todo este conceito no campo da medicina veterinária, onde falta evidência que seja robusta, que seja de boa qualidade e que realmente tenha um suporte de evidência forte. E, portanto, o Cockcroft e Holmes definem na medicina veterinária a medicina veterinária baseada na evidência como sendo o uso da melhor evidência disponível para tomar decisões clínicas. Sabemos pouco sobre a medicina veterinária na evidência no campo da veterinária. Esta é a pirâmide de evidência, muitos de vós a conhecerão, em que nós temos, é uma pirâmide porquê? Porque temos muito mais estudos nestes aqui do que nestes, e porque estes estudos aqui têm uma pior qualidade, uma pior robustez, digamos assim, e estes têm uma maior robustez. Começamos nos editoriais e
e na opinião de peritos, passamos por tudo mecanicistas, que não são muito usados em medicina veterinária, mas em medicina veterinária usamos muito os casos de estudo, os relatos de caso, os grupos de caso, depois passamos para estudos transversais e questionários, também muito utilizados em medicina veterinária, e só depois é que passamos para estudos mais longitudinais e observacionais, como seja casos de controlo, estudos de curto, e por fim, mais no topo da evidência, temos os estudos randomizados e controlados, podem ser cegos, não cegos, e por fim, no final, temos as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. O que é que difere estes estudos? Muita coisa, obviamente, mas acima de tudo importa reter que a qualidade da evidência aumenta à medida que subimos na pirâmide, o risco de viés diminui à medida que subimos na pirâmide e o inverso se passa para baixo da pirâmide. E por que isto é tão importante? Porque realmente nós temos uma crise de evidência. Existe uma crise de evidência hoje em dia por causa da Covid-19, não é? Tivemos muita evidência a surgir, muitos estudos a serem publicados em pouco tempo, com evidência que era ainda muito preliminar e que foi muito, muito, muito importante para combater a pandemia de Covid-19. Muitos estudos eram publicados em pré-print, portanto não eram ainda revistos por pares, e houve estudos que realmente acabaram por ser retratados, que voltaram atrás. Tivemos questões complicadas como certos medicamentos, como a cloroquina, que foram utilizados para combater a Covid-19, baseado em estudos que não tinham suporte de evidência. Mas na medicina veterinária o mesmo se passa, quer dizer, nós temos um problema de evidência nos estudos com animais, não é? Sabemos que estudos com animais, a sua maioria, tem pouca qualidade, não é? Temos aqui um estudo em que estudava mais de 2.500 artigos em estudos em animais e que via que menos de 1% calculava a necessidade da amostra, portanto, faziam um cálculo da amostra necessária. Apenas 12% tinham uma declaração de conflito de interesses, 25% havia randomização de grupos e menos de 30%, cerca de 30% faziam o cegamento em relação do observador em relação aos resultados. E, portanto, de alguma forma, há quem proponha um manifesto de evidência para estudos com animais e para a medicina veterinária em particular. Mas como é que isto se aplica na prática em termos de ensino? O que é o ensino da medicina veterinária baseado na evidência? E eu faço aqui uma tabela e uma comparação entre aquilo que é o ensino tradicional e aquilo que é o ensino baseado na evidência. No ensino tradicional, nós pomos o ónus na experiência. O investigador ou o docente é um clínico ou é alguém com muita experiência no seu campo e que, portanto, vai transmitir aos alunos a sua experiência, porque a sua experiência dita aquilo que é a melhor prática. E o que o ensino baseado na evidência diz é que isto é falível, porque a experiência pessoal pode ser enganadora. E o facto de sermos clínicos, experientes, isso não confere validade àquilo que nós estamos a ensinar aos nossos alunos. Por outro lado, um mecanismo patofisiológico pode parecer como suficiente para guiar as abordagens terapêuticas. E não é, porque as inferências em termos terapêuticos, nomeadamente, que são baseadas na patofisiologia, podem estar simplesmente erradas. O caso mais paradigmático, pelo menos aquele que me ocorre, seria o da acupuntura, em que nós podemos patofisiologicamente explicar o seu mecanismo de ação, mas esse mecanismo patofisiológico não se parece traduzir numa eficácia terapêutica. Temos a revisão da literatura. Como é que se faz uma pesquisa de literatura? Portanto, passamos da formação médica, ensinamos os alunos a ir numa base de dados, mas a verdade é que para avaliar evidência requeremos muito mais competências do que simplesmente o nosso senso comum, a nossa formação médica, e é isso que a medicina baseada na evidência vai procurar fazer de forma mais sistemática. Portanto, no ensino tradicional descrevemos a evidência que existe, pegamos na evidência como um todo e descrevemos. Na medicina baseada na evidência, avaliamos a qualidade da evidência dos estudos individuais. No ensino tradicional, procuramos ensinar os alunos a desenvolver um estudo científico, o delineamento experimental, mas é preciso ir um pouco além
E na medicina baseada em evidência é preciso reconhecer os vieses cognitivos e as limitações que esse desenho experimental tem. Por fim, estamos muito focados em procurar o efeito terapêutico e se calhar estamos menos focados em reconhecer o efeito placebo. E muitas vezes aquele efeito terapêutico não é mais do que um efeito placebo. Muito baseado na literatura primária, o ensino tradicional, com os estudos observacionais e descritivos. A medicina baseada em evidência procura mais a literatura secundária, como revisões sistemáticas, estudos de evidência e os consensus statements, por exemplo. Os alunos fazem muitos trabalhos, baseados em sementas, em livros de texto e em revisões narrativas, e devemos procurar mais uma pesquisa mais sistemática da literatura. Passando agora para a segunda parte da apresentação que respeita às terapias não convencionais, referir que no campo da medicina tivemos uma legislação em 2013 que veio regulamentar a aplicação de 6 terapias não convencionais que foram reconhecidas: a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a naturopatia, a osteopatia e a quiropraxia. De referir que de todas estas, a medicina humana tem uma competência em acupuntura médica, não é uma especialidade, mas é o que eles chamam uma competência. Tendo em conta a medicina médica fora do contexto da medicina tradicional chinesa, existe um grupo muito reduzido de médicos que a praticam e que está regulamentado, e portanto, de alguma forma está enquadrada dentro da prática médica, embora não haja ato médico. Algo semelhante aconteceu, tem havido um debate algo semelhante na medicina veterinária, não é? Em que, por exemplo, temos o Conselho Profissional Deontológico, do qual eu faço parte, e sou corresponsável por este parecer, em que dizemos que só podem ser consideradas no âmbito da medicina veterinária as terapêuticas aplicadas a animais que tenham sido sujeitas a comprovação científica de eficácia e sistemas de controle de qualidade aferida por qualidade por entidades oficiais competentes. Isto é algo muito difícil de atingir. Tivemos todo o episódio da aprovação do projeto de lei para um ato veterinário. Temos aqui um comunicado da Associação Portuguesa de Acupuntura Médica Veterinária a congratular-se pela inclusão da acupuntura no ato médico veterinário. Mais tarde falaremos sobre estas questões regulamentares, mas existe esta questão de o que fazer com as terapias não convencionais no âmbito da medicina veterinária. Nós há 2 anos, eu e o Nuno Franco, fizemos um póster onde fizemos uma análise sobre realmente de que forma é que as terapias não convencionais estavam presentes, e encontramos as terapias não convencionais presentes nas teses de mestrado de alunos de medicina veterinária, em formação pré-graduada, formação pós-graduada, e encontramos, sendo que a acupuntura seria a terapia mais presente, encontramos pouca evidência ou poucos dados de que a medicina baseada na evidência estaria a ser ensinada. E isso serviu-nos de mote para pesquisarmos mais profundamente estas matérias. Para mostrar os resultados, preciso só de fazer aqui um pequeno enquadramento em relação ao ensino veterinário, que todos saberão, certamente. Temos 8 faculdades de medicina veterinária no país. Temos 2 que foram recentemente aprovadas, mas temos 6 que, durante o período houve um período de acreditação que foi imposto pela pela Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, em que todos os cursos tiveram que apresentar o seu guião de autoavaliação. Esses guiões foram apresentados em 2016 e os cursos a partir daí foram acreditados. Portanto, temos 2 processos de acreditação pela agência, um que é autoavaliação e o outro que é a acreditação externa, feita pela própria agência. De qualquer forma, a acreditação é feita baseada na autoavaliação. E, portanto, temos aqui um processo muito importante de autoavaliação que foi feito todo ao mesmo tempo e nós vamos usar isso para a nossa investigação. Então, o que é que nós fizemos? Mapeámos o ensino, quer da medicina baseada em evidência, quer das terapias não convencionais, nos currículos de medicina veterinária, que usámos uma metodologia exploratória qualitativa, com critério de inclusão, os guiões de autoavaliação que estavam publicamente acessíveis na internet, eles têm que estar acessíveis, segundo o que a lei diz, e realmente conseguimos ter acesso aos guiões de autoavaliação da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, da UTAD, do ICBAS, da Universidade do Porto, da Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora, da Escola Universitária Vasta Gama e do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Lusófona. Fomos procurar termos-chave partindo da literatura, fizemos uma medida de validação interna, a análise piloto de um documento que por acaso foi adotado,
E chegámos a uma lista final de 26 palavras-chave que foram pesquisados nos guiões de autoavaliação. Temos aqui os termos dentro da medicina baseada na evidência, portanto, o termo evidência no contexto científico, sistemática no contexto de revisão, desenho experimental, o conceito de eficácia aplicada à terapêutica, o conceito de literatura aplicada à qualidade da literatura, o conceito de decisão como decisão clínica, ou médica ou cirúrgica, validade, viés, placebo, aqui a colaboração com o Crane e o termo meta-análise. A análise foi feita por mim em 2 períodos diferentes, mais ou menos com meio ano de diferença. Foi usado um software ANVIV para corrigir os dados, e como medida de confiabilidade o que usámos foi o consenso. Portanto, temos um grupo de investigadores onde os dados são recolhidos, são discutidos e onde a análise é de forma interativa revista. E usámos os Standard for Reporting Quality Research Guidelines do O'Brien e colegas. Só muito esquematicamente, se vimos isto numa imagem, podemos ver de que forma é que os termos estão ausentes, a branco, estão presentes, mas fora do contexto da medicina veterinária de evidência, a cinzento, ou a cinzento mais escuro, se eles estão presentes. E podemos ver que a maior parte dos termos está ausente, e que há termos que aparecem mais. Se calhar vamos focar mais aqui no de decisão clínica e no de literatura. Onde é que está? Temos aqui literatura e revisão sistemática. E vamos aqui ver, não, e evidência. E vamos aqui à evidência. Vamos aqui olhar para eles. Portanto, se fizermos aqui o termo evidência, temos aqui uma unidade curricular do 4º ano de Clínica de Espécies Pecuárias que diz que a necessidade de consolidação e aprofundamento dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos nos anos anteriores é concebida com métodos que exijam aos discentes uma atenção e raciocínio dedutivo e intuitivo, baseado na evidência das observações ou factos expostos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a evidência é intuitiva, que a evidência é observacional, que a evidência resulta dos factos que ali estão disponíveis, e, no entanto, isto é considerado como sendo um raciocínio dedutivo. A verdade é que não é. Isto é um raciocínio indutivo. Porquê? Porque parte das observações, parte do particular para o geral, e não é uma evidência que nós chamamos de uma evidência sistemática. É uma evidência, como aqui diz, intuitiva. Se olharmos aqui para outro caso de uma disciplina da produção animal, em que diz que a evidência aparece no contexto de que deve ser sempre validado por experiência experimental e porque se considera ser mais uma oportunidade para exercitar os estudantes na análise e interpretação dos resultados. Portanto, continuamos a um nível de evidência baixo dentro da pirâmide de evidência. Aqui fala, numa disciplina de sociologia, fala em evidência científica em conjunto com a evidência teórica, permitem mostrar o funcionamento farmacológico de anestésicos em situações reais, quando aplicadas ao contexto clínico cirúrgico, mas não fica claro de forma que a evidência científica e a evidência teórica diferem, se é que diferem. Por fim, temos aqui uma outra, onde realmente o termo de evidência já aparece no contexto de medicina baseada na evidência, onde vemos que o acompanhamento de casos clínicos com doenças, preferencialmente abordadas nas aulas teóricas, pretende ensinar a fazer, pondo em prática os conhecimentos teóricos da medicina baseada na evidência. E depois, se formos a ver os conhecimentos teóricos, eles aparecem como sendo revisão sistemática, o acrónimo PICO, de Population Intervention Control, de evidência na prática, decisão clínica, e, portanto, aqui já temos o termo evidência a ser usado dentro de um campo que podemos considerar de medicina baseada na evidência. E aqui um outro exemplo. De qualquer forma, se virmos, esta foi a única unidade curricular obrigatória que nós encontramos o termo de evidência usado neste contexto. Depois existem outros NEIs opcionais, que já lá vamos. Se formos à qualidade, portanto, falamos qualidade da evidência, qualidade da literatura. Temos aqui uma disciplina de lineamento experimental, onde realmente aborda a base de dados científicos, softwares de gestão, etc. Temos aqui uma unidade de animais de laboratório, exóticos e selvagens, onde a literatura é feita como sendo algo que deve ser feito autonomamente,
como forma de autoaprendizagem, mas não parece existir uma forma sistemática de avaliar a literatura. E muitas vezes aparece como aqui, pesquisar literatura científica e produzir relatórios técnicos, mas não fica claro de que forma é que isto é feito. Encontramos 4 unidades curriculares, especificamente que abordam termos específicos da medicina baseada na evidência, que é uma unidade de abordagem à dermatologia baseada na evidência, uma unidade de lineamento experimental, todas elas abordam temas que têm a ver, mas que não são exaustivos nos temas da medicina baseada na evidência, e que diferem no seu conteúdo. Uma outra de introdução à investigação científica e uma quarta de metodologias de investigação e desenvolvimento. E todas elas têm um âmbito um pouco, sobrepõe-se, mas muito ligeiramente. A única que é obrigatória é esta, de introdução à investigação científica, todas as outras são opcionais. Se passarmos às terapias não convencionais, podemos ver que elas estão presentes em 3 das 6 universidades. Aqui estão as 7 terapias que estão no decreto-lei da medicina humana, e podemos ver que 3 delas, a naturopatia, a osteopatia e a quiroprática, não aparecem, mas a medicina tradicional chinesa, a homeopatia, a fisioterapia e a acupuntura aparecem, além de outras, como a medicina ayurvédica, aromaterapia, florais de Bach, reiki, e depois os conceitos de medicina holística e alternativa. Como é que elas aparecem? Eu não tenho muito tempo para abordar isto com pormenor, mas elas aparecem como no seu contexto clínico. Portanto, podemos ver aqui numa disciplina de medicinas alternativas e complementares, em que o aluno deve compreender a sua finalidade aplicada às doenças. E aqui ver de que forma são aplicadas, como é que a fitoterapia é uma alternativa à terapia convencional, como podem ser usadas na prevenção de doenças. Depois, uma outra de quadro das medicinas alternativas que fala sobre as diferenças e a complementaridade entre estas duas, entre a medicina tradicional, chamada alopática, e a medicinas alternativas. Depois temos também aqui uma outra de introdução à acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia e a medicina veterinária, onde o aluno aprende casos clínicos. E, portanto, a evidência que é apresentada ao aluno é a evidência mais baixa, é casuística, os casos clínicos empíricos que aparecem na clínica. Nada do que aqui... Elas são todas opcionais, preciso dizer, mas não parece haver aqui um ensino virado para a evidência. Portanto, onde é que nós estamos? Podemos dizer que a medicina baseada na evidência é um tema muito pouco presente nos descritores das universidades curriculares obrigatórias dos cursos de medicina veterinária. Ela parece ser vista como uma competência opcional. Porquê? Porque 3 das 4 unidades que abordam a medicina baseada na evidência são opcionais. E quando ela aparece, quando os conceitos de evidência aparecem, eles são usados no seu conceito tradicional. Quais? A evidência é empírica e experimental, não é sistemática. Não há referência ao conceito de viés e não há referência ao conceito de placebo. E parece-me difícil de ensinar evidência sem ter em conta estes 2 conceitos, o conceito de viés e o conceito de placebo. Só há 2 referências, tenho que fazer aqui uma ressalva, há 2 referências ao conceito de viés em 2 unidades curriculares de epidemiologia, do currículo obrigatório, é verdade. Depois, relativamente às terapias não convencionais, são estas as que estão mais presentes, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia e a fitoterapia. Elas são abordadas no seu contexto clínico e no seu putativo efeito na prevenção e tratamento e prevenção de doenças. São vistas como terapias alternativas e complementares, e isto podemos discutir se estas terapias são quer alternativas, quer complementares, e é baseada em casos clínicos. Portanto, estamos aqui, elas não parecem ser criticamente avaliadas segundo os parâmetros da medicina baseada em evidência, e a evidência que é apresentada é a evidência onde elas parecem ter alguma eficácia, que é o caso clínico particular. Limitações, antes de chegarmos ao último slide, limitações desta investigação são algumas. Portanto, há um espaço temporal grande entre estes documentos e o tempo atual, já vão 6 anos. Os guiões de autoavaliação são relatórios não exaustivos. Há 1000 caracteres para cada campo, embora haja
há muito espaço para descrever as unidades curriculares, mas são 1000 caracteres por campo, exceto num dos campos, e, portanto, há matérias que, se calhar, seriam do foro da medicina baseada na evidência, mas não houve espaço para as incluir. De qualquer forma, essa limitação é igual para todos. É igual para todos os cursos. Portanto, todos os cursos têm o mesmo espaço e, portanto, todos os cursos podem usar o espaço para descrever as suas unidades curriculares. Os currículos já podem ter sido alterados. Sabemos que a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa prepara uma revisão curricular, que a Universidade de Vasta Gama já terá submetido uma alteração, uma revisão curricular à agência, que a Universidade de Évora vai iniciar um novo ciclo, um novo currículo, que ainda não está em vigor, mas que já foi acreditado pela agência, e que a UTAD e o ICPAS, ambos foram recentemente aprovados, mas foram reacreditados, mas ainda tendo em conta o currículo que nós analisamos aqui. Existe a questão do currículo oculto, isto é, o hidden curriculum. Muitas das coisas que os professores ensinam provavelmente não estão escritas. São ensinadas, são veiculadas, mas elas não aparecem explicitamente no currículo, e por isso é que nós precisamos de métodos mais profundos, provavelmente está previsto fazermos entrevistas com docentes, com alunos, para realmente ver de que forma é que estes conceitos vão operacionalizados. Temos termos que não conseguimos pesquisar porque há demasiado ruído, eles aparecem em muitos contextos que não são os da medicina baseada na evidência e não foi possível pesquisá-los, e esta análise não inclui dois dos cursos, os cursos mais recentes de medicina veterinária. As nossas recomendações finais são estas, que o ensino baseado na evidência deve ser reforçado. Como? Ele deve ser um eixo norteador dos mestrados integrados, e ele deve estar nos objetivos dos mestrados integrados, e neste momento não há evidência que ele esteja. Ou pelo menos nos relatórios de autoavaliação que nós analisamos. Ele deve fazer parte do currículo obrigatório. E ele deve haver uma integração horizontal e vertical da medicina baseada na evidência, em especial nas unidades curriculares de natureza clínica, cirúrgica, etc. É preciso promover um currículo comum, ou pelo menos eu assim o vejo. Há conceitos universais que devem ser ensinados, como seja a pirâmide de evidência, o viés cognitivo, o efeito placebo, que devem ser ensinados de forma transversal e, de uma forma mais lata, devemos promover o pensamento crítico. Relativamente às terapias não convencionais, defendemos que o seu ensino deve ser baseado na medicina baseada na evidência, que deve ser reforçado o seu contexto histórico e conceptual, porque é que elas existem, quando é que elas apareceram, e o que é que elas representam, o que é que elas defendem. Não é? E isso vai muito para além de discutir casos clínicos. E desaconselhar o ensino das terapias que não tenham evidências científicas credíveis ou relevantes. Muito obrigado. Estou disponível para as vossas perguntas. E obrigado mais uma vez. Obrigado.